acompanhando as últimas notícias, mas o Donald Trump mandou um recado direto para o Lula e não precisou nem falar o nome do Lula. Esse recado vai doer, né? Tem até um comentário aqui do Octávio Facuri aqui, ó. Vai doer, mas vai doer muito o que o Donald Trump está preparando agora para o Brasil. E sabe quem vai sofrer com isso? O povo brasileiro. E sabe quem é o culpado disso? Quem fica fazendo políticas públicas idiotas aqui para ficar caçando briga com o Donald Trump, né? Ah, mas o cara, não sei o quê, invasão da soberania. Meu amigo, você não tem noção do que pode acontecer se o Donald Trump implementar mais uma sanção pesada em cima do Brasil. A gente vai falar sobre isso. O Donald Trump, eu já deixei claro para vocês que ele não está de brincadeira nem um pouco. Você está ligado que ele já decretou intervenção federal. Ele declarou uma guerra, né? Literalmente ele declarou guerra sem declarar. Ou seja, ele já está em guerra, ele já está articulando essa guerra, ele só não precisou abertamente declará-la. Se bem que já está declarada, né? Ou seja, eu vou explicar para vocês essa atuação do Donald Trump e, meu amigo, o impacto foi devastador. Até a esquerda está desesperada depois dos resultados. 11 dias de intervenção do Donald Trump já deu um resultado avassalador. Outro ponto que a gente precisa falar é do Madurinho, o homem bigodudo, né? O homem bom, o Maduro. Pois é. Uma análise do Victor Von Serran aqui sobre o Maduro da linha. Fugiu. Será que os Estados Unidos estão monitorando o Maduro para uma eventual rota de fuga? Será que os Estados Unidos têm um acordo à lá do Bashar al-Assad, que é o cara lá da Síria, que os Estados Unidos falou, vai cair, hein? Ele pegou o aviãozinho, foi para a Rússia, se escondeu. Será que o Maduro vai ter o mesmo destino? Ou será que esse aqui em específico, os Estados Unidos querem a cabecinha dele numa bandeja? Vamos falar sobre isso. Porque ele não vai recuar. Ele mandou mais soldados, dizendo que tem peito, coragem e força para enfrentar os Estados Unidos. É piada, tá? É piada. Mas ele mandou. Isso é uma comoção interna que ele quer criar. Ele quer criar ali uma comoção de grande herói para o povo venezuelano, para parte da sua militância, mas não vai colar. O judiciário da Venezuela, né, foi lá e declarou apoio total e irrestrito em defesa da soberania a favor do Maduro. Parece até uma história que a gente já conhece, né? Vamos falar sobre tudo isso. Teve declaração do Diosdado Cabejo, que é o general do Maduro, né? Virou meme alguns pontos e por fim o Donald Trump dá a cartada final, segundo o Manuel Rincon, né? O Donald Trump quer acabar com isso o mais rápido possível. Nós vamos falar sobre tudo isso que está acontecendo na geopolítica regional aqui, que está abalando as estruturas do Brasil. E nesse editorial ainda, também vamos falar sobre o Bolsonaro. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes acabou de determinar uma decisão, né, de dar uma decisão acerca do parecer da PGR que atinge diretamente o Bolsonaro. O cerco tá pesado aqui também para o Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso ainda nesse editorial. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso é muito importante, seu apoio, sua força, tá? E aí, presta atenção no que eu vou falar. Quando eu falo para vocês ter um plano B, não confiar no sistema, vocês vão entender o porquê, tá? Eu vou deixar aqui o telefone do nosso escritório, vou deixar a descrição aqui também para você que precisa se internacionalizar, ter um plano B em relação ao Brasil, você vai entrar em contato conosco, que você vai entender o porquê, se você ficar até o final desse vídeo, o que é que está acontecendo. Tá? É grave, é muito grave o que foi feito, né? Uma fala do Lindbergh Farias, você precisa entender o que está acontecendo, tá bom? Vamos para cima? Bora de matéria, curta, compartilha e inscreva-se no canal. Olha só. O Donald Trump, literalmente, ele não está de papo e nem de brincadeira com o Brasil. Hoje, apesar de não declarado oficialmente, Donald Trump é um inimigo do Lula. E o Lula é um inimigo do Donald Trump. Ou melhor, o presidente do Brasil
é inimigo do presidente dos Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos é inimigo do presidente do Brasil. O que deixa o jogo muito pior para nós, que somos os governados por essa gente. O Trump fez a seguinte publicação: mais tarifas a caminho. O presidente americano, Donald Trump, afirma em suas redes sociais que seu governo defenderá empresas de tecnologia dos Estados Unidos utilizando tarifas e até restrições de exportações, caso sejam alvo de impostos digitais, legislações ou regulamentação de serviços consideradas prejudiciais às empresas americanas. Olha só, o Donald Trump fez essa publicação aqui, tá? E nessa publicação, últimas notícias, diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos emitiu um forte alerta dizendo que imporá tarifas adicionais substanciais, ou seja, agora são tarifas sancionatórias contra o Brasil, e restrições à exportação em países com impostos ou regulamentações digitais que tenham como alvo empresas de tecnologia americanas. Recado foi claro, foi objetivo, só faltou escrever "This is for you, Lula", né? Ou seja, isso é para você, Lula. Dá uma olhada no que ele falou. Ó, consequências, né? Obrigado a todos vocês. Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países. Ó, enfrentarei os países. Tá vendo? E o recado foi pra gente, tá? Como presidente dos Estados Unidos, enfrentaria os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americana. Impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulamentação de mercados digitais são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Quem está querendo regulamentar aí redes sociais com medo de perder a eleição em 2026? Vocês sabem, né? Ó, são projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Eles também, escandalosamente, dão passe livre à maioria das empresas de tecnologia da China. Isso precisa acabar. E acabar agora. Com esta verdade, notifico todos os países com impostos, legislação, regras ou regulamentação digital que, a menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais a exportações daquele país para os Estados Unidos e instituirei restrições à exportação de nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Os Estados Unidos e as empresas de tecnologia americana não são mais o cofrinho, nem o capacho do mundo. Mostrem respeito aos Estados Unidos e às nossas incríveis empresas de tecnologia, ou considerem as consequências. Obrigado pela atenção a este assunto. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, TS, 25 de agosto de 2025, 8h31 da noite. Foi ontem o recadinho do Donald Trump. O que o Donald Trump acabou de dizer aqui? Você está regulamentando as redes sociais? Enquanto as redes sociais chinesas têm toda a liberdade? Você está atingindo as nossas empresas, multando, bloqueando, enquanto as empresas chinesas têm toda a liberdade? Você está utilizando um discurso político para ofender economicamente as nossas empresas? Se prepara, porque o seu país vai ser sancionado. E aí o problema? Quem no país vai ser sancionado, né? Vamos lá. E eu preciso esclarecer uma coisa para vocês. O Donald Trump, ele não chegou para brincadeira mesmo. Lá em Washington, o wokeísmo, né? Ou seja, a left people, o esquerdismo, crime organizado, tráfico de droga, violência estava tomando conta de Washington. Os resultados de Washington apresentavam números mais alarmantes que inclusive de cidades brasileiras. Washington chegava a ser 8 vezes mais violenta do que Goiânia, uma capital brasileira. Vocês entenderam o tamanho do buraco? Agora, dá uma olhada no que o Donald Trump fez. Após intervenção federal, Washington
D.C. chega a 11 dias sem nenhum registro de homicídio. Você lembra aí do Detroit? Né? Eu, quando moleque, tinha um jogo de Super Nintendo que chamava Detroit, né? O país em caos, gangues tomando conta das ruas, e você jogava com os bonequinhos lá e tal, ia jogando, enfrentando as fases. E Detroit era aquilo. Até que resolveram implementar políticas públicas para salvaguardar a segurança do povo. E aí, eu entendi uma coisa. Para a esquerda ter o discurso, para a esquerda estar bem, ela precisa do caos. Eles são mensageiros do caos. É simples assim. Violência. Eles põem o bode na sala e te vende a promessa de que vão tirar o bode, mas nunca vão. Então, eles colocam o crime organizado tomar conta de tudo e te vendem que eles precisam dar segurança para você. Agora, se você não precisa daquilo, como é que eles vão te vender? Você entendeu? A esquerda, como um todo, é igual aquele sem vergonha do borracheiro que taca prego na rua da sua casa para você ter que trocar o pneu. É bem assim. Então me entenda. 11 dias sem nenhum homicídio. Uma cidade que tinha níveis alarmantes de homicídio. E aí, a partir do momento que você tem um controle, que a segurança está estabilizada, você não precisa ficar vendendo promessas. Você mostra resultados. A diferença, a esquerda vive de promessas, a direita vive de resultados. Então, por exemplo, Nayib Bukele é considerado hoje um ditador da direita. Tudo bem, mas é um ditador da direita que tem eleição. E nas eleições, ele recebe ali 80% dos votos. Entendeu? Diferente do ditador da esquerda, do Nicolás Maduro, por exemplo, que vai para a eleição e na eleição ele rouba 80% dos votos. Entendeu? Então, assim, o Donald Trump, ele entendeu a regra do jogo. Você estabelece ali regras, onde dentro dessas regras você apresentará para a população resultados. E aí, eu te garanto que quando um americano que mora em Washington, D.C., fala, cara, eu já não tô com mais medo de andar na rua. Lá nos Estados Unidos, você acha que é uma maravilha, que o povo lá não tem medo? Você está enganado. Lá tem também. A violência lá é grande em determinados lugares. E o Donald Trump está chegando e falando, eu vou resolver. Grande parte dos imigrantes ilegais vem aqui para cometer crimes, eu estou aqui para resolver. Calma que eu estou aqui para resolver. E aí a popularidade do cara cresce. O Donald Trump seguiu o modelo Bukele, ele vai colocar. Quando eu estou falando isso para vocês desde o início, o Donald Trump vai seguir o modelo Bukele. Washington DC é isso. Quando ele falou que ia fazer intervenção federal, ficou aquela gritaria da esquerda, aquele povo, nossa, autoritário. Foi para a Suprema Corte falou, deixa o homem trabalhar, deixa acontecer. O Trump foi 11 dias sem morte. Eu acho que muitas vidas, muitas famílias, hoje têm que agradecer ao Donald Trump. Então, cá entre nós, o Donald Trump achou o caminho do jogo, viu? Já achou o caminho do jogo. Agora, outro ponto. O problema do Donald Trump não é só dentro dos Estados Unidos. Não é resolver só o problema do país. O Donald Trump, ele quer assumir ali uma postura de liderança mundial. O Donald Trump, ele está querendo um Nobel da Paz. Eu já saquei qual é o do Donald Trump. O que o Donald Trump vai fazer? Vai aumentar a economia dos Estados Unidos para entrar para a história. Ele quer entrar para a história como um dos melhores presidentes dos Estados Unidos que recuperou um país que começava a entrar em declínio. Quer chutar o traseirinho, Magrelo, do Xi Jinping, né, que está colocando seus tentáculos dentro da América do Sul, América Central. Falou, aqui não, meu amigo. Ele quer fazer com que os republicanos se tornem uma potência para que nas próximas eleições que acontecerão, o Donald Trump tenha uma maioria imensurável, né? Falando errado aqui, imensurável. Ou seja, o Donald Trump vai conseguir fazer todas as reformas que ele precisa. E aí, ele vai implementar, literalmente, um programa de direita num país.
Ele quer resolver isso a nível América. Dá uma olhada. O Maduro está no alvo. Víctor von Serrano. Com o cerco fechando a Maduro, claro que seria importante pensar em uma rota de fuga viável. Como alguns dos países da América do Sul já apoiam Trump, Maduro pensou no Brasil. Um corredor feito com auxílio militar brasileiro, escondido como exército em águas internacionais. Já há uma especulação de que o Brasil poderia dar um braço forte. Como se lembra o avião russo que pousou no Brasil? O Brasil poderia ser um braço forte, dar um braço forte para o Donald Trump, para o Maduro, para que o Maduro pudesse efetuar um plano de fuga. E os Estados Unidos já averiguam qualquer possibilidade nesse sentido. A matéria saiu no DefesaNet, que mostra que a inteligência americana está monitorando todas as possibilidades de evacuação do Maduro. O vazamento da informação é uma forma de dizer para o Brasil, não interfira nos próximos movimentos. Insistir nessa tentativa seria uma burrice imensa. E disso a gente entende. De burrice, como a gente entende, né? A operação brasileira, em conjunto com as Forças Armadas venezuelanas, a Operação Imeri, que estava acontecendo, estaria combinada com o chanceler brasileiro. Quando você pensa que não dá para complicar a nossa situação, vem o PT no governo e mostra que você está errado. Ou seja, nessa hora, o Brasil querer fazer operação conjunta na fronteira com o exército venezuelano é pedir para apanhar junto, né? E aí, é muito fácil você ser um ditador sanguinário e mandar jovens, até idosos, pessoas, soldados, para morrer numa guerra se você está com seu bumbum a salvo. Olha essa matéria da Jovem Pan. Maduro envia 15 mil militares para a fronteira com a Colômbia. Mandou para lá para fazer um serviço, um trabalho conjunto, igual está fazendo com o Brasil. Trabalho conjunto para se preparar para enfrentar os Estados Unidos. O governo da Venezuela anunciou nesta segunda-feira a mobilização de 15 mil agentes de segurança na fronteira com a Colômbia. A medida foi divulgada pelo ministro do Interior, Justiça e Paz, o Diosdado Cabejo, considerado o principal aliado de Nicolás Maduro dentro do chavismo. Segundo Cabejo, a operação abrangerá os estados de Zulia, Táchira, região classificada como Zona de Paz número 1. O reforço contará com integrantes da Força Armada Nacional Bolivariana, da Política Nacional de Milícia Nacional, além de tropas aéreas, deslocamento fluvial e drones para ampliar a vigilância. Em coletiva de imprensa, o ministro confirmou que a ação tem como objetivo combater o narcotráfico e pediu cooperação de Bogotá, né? Pedimos ao governo colombiano que faça a sua parte para garantir a paz e expulsar qualquer um que tente estabelecer na área fronteiras de fronteira para crimes. E aí o que acontece? Os caras estão tentando dizer agora, os Estados Unidos estão me acusando de que eu sou conivente com o crime, com o tráfico de drogas. Não, eu vou combater o tráfico de drogas aqui. Olha só a declaração do Diosdado Cabejo aqui. El presidente ha ordenado un refuerzo operacional especial de la Operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado. O presidente mandou uma operação especial adicional para alguns lugares lá, Catatumba, lá. Hasta el estado Táchira con la zona de paz número 1. Mandou para a zona de paz número 1. Y ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres. Em uma primeira fase, né, o desprendimento de 15 mil homens. Y mujeres. E mulheres também. 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano, de refuerzo. 15 mil homens e mulheres para todo lado venezuelano de reforço. Sobre los que ya tenemos. Temos. De refuerzo, sobre los que ya tenemos. Hasta. Sobre todo o reforço que nós já temos, até Táchira, né? Agora, o que acontece? Eles sabem que falar, não, agora nós vamos combater o crime, é o mesmo discurso do Lula, né? O Lula participou da cúpula de estados amazônicos lá. E nessa cúpula o Lula falou, não, deixa que nós, países aqui da Amazônia, vamos cuidar do crime organizado, vamos acabar com o crime organizado aqui. Você acredita? Não.
O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela se manifestou sobre uma possível invasão do Donald Trump. Eu duvido você apostar qual é o discursinho deles. Vou te mostrar. Pois é. Quem acha que o STF deles, né, o Supremo Tribunal de Justiça deles, ia apostar no discurso da soberania, acertou. A presidente do STJ venezuelano faz discurso pró-Maduro e fala em soberania. Presidente do tribunal fazendo discurso em prol de um presidente falando em soberania. Tá bom. Sí, aquí está el Tribunal Supremo de Justicia con sus Aqui está o Tribunal Supremo de Justiça magistradas y magistrados y todo el Poder Judicial sumándonos a este llamado en defensa de la patria, e todo o Poder Judiciário somando a essa defesa da pátria. Podia mandar eles na frente de batalha, né? Já pensou que bonitinho? de nuestra soberanía, esta patria que se erige firme, contundentemente en contra de cualquier intervención, Que essa pátria se mantenha firme contra qualquer tipo de intervenção, de cualquier agresión y violencia. contra qualquer agressão e violência. Y esta es la hora de los patriotas y aquí estamos haciendo presente, diciendo presente ante este momento histórico. E agora é a hora dos patriotas que ali estão serem presentes nesse momento histórico. Se aliste, vá para a guerra, vá morrer no lugar do Maduro para enfrentar os Estados Unidos. O duro disso tudo, tem gente que acredita nesse discursinho, né? Ó, tem uma publicação aqui do Bruno Zambelli, né? Agora vai. Maduro usa barcos de pesca para tentar intimidar os Estados Unidos. E sim, tá? Esse vídeo está circulando na internet, né? São grupos de pescas que foram convocados para entrar na batalha junto ao Maduro contra os Estados Unidos, né? Assim, eu prefiro acreditar que isso é um meme, uma brincadeira, né? Que isso aí provavelmente seria algum evento de pesca, né? Sei lá, algum evento regional de pesca, onde o pessoal vai e acreditar que isso é um meme e uma fake news, né? Que esse pessoal não tá acreditando que com esses barquinhos eles estão indo para enfrentar os Estados Unidos, não. Eu prefiro acreditar que isso é uma piada, tá, gente? Como eu prefiro acreditar que isso seja só uma piada, né? Agora, se isso for verdade, eu acho que nessa hora é aquela história do ninguém se solta a mão de ninguém, né? Eu acho que o pessoal do MST, os petistas deveriam se alistar, né? E eu acho que o pessoal de direita aí poderia até fazer uma campanha, uma vaquinha em solidariedade, ajudando a mandar ônibus aqui do Brasil para Venezuela, cheio de petista para ajudar o pessoal contra os Estados Unidos, né? Isso é uma questão de solidariedade, tá bom? Mas enquanto o Maduro continua, o Donald Trump também, né? O Donald Trump ordenou de última hora, agora 9 horas atrás, tá? O Trump ordena um envio de mais unidades navais para criar um cerco contra os cartéis de narcotráfico, né? Essa publicação foi da revista Reuters, mas vem cá, você acha mesmo que o interesse da turma aqui é pegar cartéis? Não, não é não. Todo mundo sabe que o interesse da turma aqui é pegar o senhor Maduro, né? O Emmanuel Rincon, ele tá achando o máximo, né? Ele que é venezuelano, tá se vendo aqui, né, na chance de ver o seu povo livre desse mal. Entre os navios que se incorporaram à operação se encontram no cruzeiro cruzeiros lançadores de mísseis, o USS Lake, e o submarino de ataque rápido USS Newport News, que se espera que se juntem à zona de inícios, né, nas próximas semanas. As fontes que solicitaram anonimato não ofereceram detalhes sobre a missão concreta, porém sinalaram que o movimento busca contrastar os grupos sinalados como narcoterroristas que operam na região. Mas a matéria, né, é da Reuters, dizendo aqui que sim, o Donald Trump não vai parar e está mandando mais navios, mais bucks, né, de guerra contra o Maduro. Agora, se segura que essa próxima é de acabar. Bem,
Você lembra de um episódio onde o Bolsonaro falava: vamos metralhar a petralhada aí do Acre? Lembra disso? E aí fez um escarcéu. Olha, crime de ódio do Bolsonaro. Tem que pegar o Bolsonaro malvadão, mandar pra cadeia. Lembra disso? Pois é, depende de quem fala. Ó, ontem, durante um discurso, o Lindenberg Farias, que é deputado, ele fez uma equiparação de que em países se tem um fuzilamento de pessoas. E deu até a entender que isso poderia ser uma opção viável. Dá uma olhada no que ele falou aqui, ó. Matéria do blog da Thalita Noêmia. Olha só o que ele falou. Nós apresentamos um projeto. Crime de alta traição nacional. Ó, apresentaram um projeto de crime de alta traição nacional. Prisão de 20 a 40 anos. Prisão de 20 a 40 anos. Senhores podem pensar que é exagero. Em boa parte do mundo, vários estados norte-americanos, crime de traição à pátria, em alguns estados, como no Utah, é fuzilamento. É assim que se trata traidor da pátria. Em alguns lugares, é crime de fuzilamento. E é assim que se trata um traidor da pátria. Cara, eu lembrei do discurso de um professor universitário que falava: uma boa cova, uma boa pá, uma boa bala. E isso, mera liberdade de expressão. Já pensou se fosse um bolsonarista malvadão? Aí o negócio era bem mais complicado. Nós apresentamos um projeto. Já apresentaram o projeto. Aumentando para 40 anos. Aí você fala: mas Sandro, esquece, cara, ninguém ouve o Lindenberg Farias. Isso aí não pode acontecer aqui no Brasil. Não. Você lembra que eu coloquei um vídeo para você no domingo, onde o Lindenberg Farias falava: olha só, Bolsonaro vai continuar com o discurso, fazendo vídeos, não pode. Tem que colocar gente para vigiar o Bolsonaro. Escuta isso aqui. Conseguimos uma vitória muito importante agora. O ministro Alexandre de Moraes acaba de despachar para a Procuradoria-Geral da República um pedido nosso de reforço do policiamento e de uma equipe de inteligência para impedir qualquer possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro. Sexta-feira nós tínhamos feito uma denúncia. Você lembra do vídeo que ele colocou, né, na sexta-feira, sobre uma denúncia. Mas olha só, continua. Um plano para Bolsonaro entrar na embaixada dos Estados Unidos. Só que depois da denúncia, nós constatamos que, de fato, as vulnerabilidades eram muito grandes. Não tinha um operativo policial ali. Simplesmente a tornozeleira eletrônica era monitorada pela Secretaria de Administração Penitenciária do governo do Distrito Federal. Esse nosso movimento foi importante. O ministro Alexandre de Moraes vai decidir juridicamente. Ele tem alternativas. Tem a alternativa da prisão preventiva, mas também tem essa alternativa. Pois é. Então, para você que acha que ninguém o ouve, tá errado. Os aliados o ouvem, né? E aliados muito poderosos, como esse caso aqui. Moraes pede parecer da PGR sobre reforço policial na casa de Bolsonaro. Pois é. O ministro Alexandre de Moraes foi lá e pediu um parecer, né? Para saber se o Bolsonaro deveria ter mais monitoramento, deveria ser policiado ou não. E adivinha? O PGR falou: sim, pode monitorar o Bolsonaro, coloca todos, né, da polícia na cola do Bolsonaro. E o Moraes disse: sim, então também o Bolsonaro está monitorado. E aí, a Andresa Matais fez um editorial no Metrópolis que disse o seguinte: a pressão do líder do PT, que é a do Lindenberg, na pressão do Bolsonaro está irritando até os bombeiros do STF. O que seriam os bombeiros do STF? Pessoas que acham que o STF está indo longe demais e precisam acalmar. A chance do ministro Alexandre de Moraes mandar prender o Jair Bolsonaro em regime fechado nessa semana são mínimas, no entendimento de colegas dele, da corte. A avaliação é que Bolsonaro já está preso em casa. Sua condenação sairá, no máximo, 2 semanas. E antecipar o regime fechado seria tensionar ainda mais o ambiente político. Decisões políticas, né? A pressão do líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, para forçar a troca de regime gera incômodo na corte.
Por lá, comenta-se que o petista deveria se preocupar em trabalhar para garantir a soberania digital, ao invés de tentar capitalizar eleitoralmente a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Soberania digital, esta que o Donald Trump falou, quero pegar vocês, tá? Então deu para vocês entenderem o tamanho do problema. Agora, quando eu disse para vocês que eu alertava há muito tempo que vocês têm que ter um plano B, vem cá, você acha mesmo que o projeto do Lindbergh de 40 anos de prisão para traidor... Cara, eu gosto do Trump. E se eu falar que eu gosto do Trump, eu posso ser um traidor da pátria e pegar 40 anos de prisão. E aí, e se eu for condenado numa dessa? Se eu tiver que responder um processo numa dessa? Vale a pena? Você tem que fugir depois como um clandestino? Então, você tem que ter um plano B. Não se brinca em momentos de tensão como o Brasil. Não se brinca nesses momentos. Entendeu? Então, a gente precisa observar, né, todo o contexto real do que está acontecendo, porque realmente o Brasil não é para amadores. E eu recomendo que você tenha um plano B. E se você quer esse plano B, né, um dos países que eu recomendo muito é o Uruguai, pela facilidade em tirar cédula e a residência uruguaia hoje, para você ter a liberdade de estar naquele país. Você vai clicar na descrição ou vai mandar uma mensagem aqui para o celular aqui e a gente vai fazer questão de te atender. Agora, se você acha que eu estou só fazendo sensacionalismo, se você acha que essa matéria aqui do Lindbergh Farias, né, falando que tem que dar 40 anos, eu só queria que você escutasse isso aqui. Crime de alta traição nacional, prisão de... Peraí, eu vou recolocar para você, tá? Peraí. Nós apresentamos um projeto, crime de alta traição nacional, prisão de 20 a 40 anos. Os senhores podem pensar que é exagero. Em boa parte do mundo, vários estados norte-americanos, crime de traição à pátria, em alguns estados como no Utah, é fuzilamento. Você acha que isso aqui é uma fala isolada? Você acha que você está livre de qualquer risco? Se você acha que isso aqui nunca vai acontecer no Brasil, que nunca uma pessoa que escreve com batom numa estátua pode pegar 14 anos, ou talvez na próxima é fuzilamento mesmo, tá tudo bem. Se você não é o tipo de gente que pensa dessa forma e fala, meu amigo, seguro morreu de velho, eu teria um plano B, tá? E eu quero te ajudar. Agora,